Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 2. Todos acharam? À medida que você encontrou, quero convidar você a se colocar em pé. 1 Pedro capítulo 2, leremos do verso 1 até o verso 10. Quero mandar um grande abraço aos nossos amados irmãos e irmãs que estão em casa aí assistindo essa live. Que Deus possa abençoar a cada um nessa noite, derramar a sua graça sobre cada família, cada casa, cada lar. E aos nossos amados irmãos que estão na igreja, que Deus continue abençoando os irmãos que estão no templo, que têm vindo à casa de Deus, e desafiar você também que está em casa para estar conosco aqui no próximo domingo às 9 horas da manhã. Eu sei que assistir a live, assistir o culto aí a partir de casa é tranquilo, é até bom, irmãos, mas estar na igreja é muito melhor. Estar na igreja, você sente aí o contato dos irmãos, o calor dos irmãos, né? Você sente de uma forma muito melhor a presença de Deus aí habitando em cada coração. 1 Pedro capítulo 2, leremos a partir do verso 1 até o verso 10, amém? Diz assim: despojando-vos portanto de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos como pedras que vivem sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Se estes, os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Mais uma vez vamos orar. Pai querido, Pai santo, nós te damos graça, ó Pai, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, pelo privilégio que temos de adorar ao Senhor, o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa rocha inabalável, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que fez todas as coisas. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. E nós te louvamos, ó Pai, porque temos essa certeza e convicção de que o Senhor nunca nos deixou órfãos, de que o Senhor nunca nos abandonou. Nós temos essa certeza de que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação deste século, pois nós sabemos que Tu és fiel e justo, Tu és fiel e verdadeiro para cumprir todas as promessas que o Senhor prometeu. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, ministra aos nossos corações, derrama a tua graça sobre cada um de nós, abençoa cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Derrama a tua graça sobre os teus filhos e filhas que estarão ouvindo essa live aí agora, aqueles que irão assistir depois pelos canais da internet. Que o Senhor possa estar abençoando o teu povo, derramando a tua graça e o teu amor sobre cada um de nós. No doce e eterno nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Podeis assentar, amados. O apóstolo Pedro, grande homem de Deus, grande servo do Senhor, a qual o próprio Cristo diz então que ele era Pedro.
Em Mateus capítulo 16, ele faz questão de dizer que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados irmãos, nós sabemos então que hoje muitas pessoas tentam dizer quem é a coluna da igreja, quem é a pedra fundamental da igreja. Alguns ainda têm dúvida, outros dizem então ser a confissão de Pedro, dizendo que Pedro confessou ser Cristo, então o Filho de Deus. Outros dizem então que Pedro é a coluna da igreja, mas o certo é de fato quem é a pedra angular, quem é a pedra fundamental, quem é então a rocha inabalável. Nós sabemos então que essa rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu quero pensar com os irmãos que essa rocha que, se analisarmos a palavra do Senhor, a qual escreve o profeta Daniel no capítulo 2, a partir do versículo 34, ele em uma visão, descrevendo então o sonho de Nabucodonosor, ele fala então que nesse sonho, nessa visão, foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, assim diz a palavra do Senhor, e essa pedra então destruiu a grande estátua do sonho do rei de Nabucodonosor. Essa estátua então que simbolizava aquele sonho, onde ele sonhou com a estátua com a cabeça de ouro, sonhou então que os peitos e os braços dessa estátua eram de prata, sonhou então que os quadris eram então de bronze, as suas pernas então, nós sabemos que ele sonha, e os pés então de barro, e nós sabemos então metade de barro e metade de ferro, e ali nesse sonho então é cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e essa pedra então esmiuça todo o barro, esmiuça todo o ferro, esmiuça todo o bronze, toda a prata, e destrói então todo o ouro, fazendo-os tornar como poeira. Essa pedra que a palavra de Deus diz em Daniel, que essa pedra então agora se transforma em uma grande montanha, e ela enche a terra, assumindo então que essa terra, que essa pedra simboliza então o próprio Deus, o próprio Cristo, que viria de voltar para buscar a sua igreja, que viria ao mundo como unigênito Filho de Deus, e depois voltaria para buscar a sua igreja. Então eu quero pensar com os irmãos que nós estamos edificados sobre a rocha, nós estamos edificados em Cristo, e nós somos de fato casa espiritual. Nós somos casa. Você é casa. Como eu posso dizer isso? A primeira coisa, o escritor de Hebreus no capítulo 3, no versículo 4, ele faz questão de dizer em Hebreus 3:4, que toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é o próprio Deus. Então nós somos edificados por Cristo, nós fomos criados por Cristo, nós fomos erguidos e fundados por Cristo. Todos nós sabemos que nós somos criados por Deus, formados pelo Senhor. Todos nós sabemos que quando o construtor ele sonha, idealiza uma casa, ele tem um propósito para com aquela casa, ele sonhou algo para aquela construção. Assim somos nós na nossa vida diária, quando nós projetamos então construir uma casa, construir um lugar de morada, um lugar de descanso, construir um lugar para que possamos, quando chegar do nosso trabalho, ter paz, podermos estar ali no nosso cantinho. Mas o certo é que nós somos edificados por Cristo, nós somos então criados por Cristo, nós somos erguidos e fundados por Cristo. Cristo nos criou, Cristo nos formou. A palavra de Deus lá em Gênesis 1:26 já diz então que ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. No versículo 27 diz que Deus criou o homem e colocou como administrador de todas as coisas. Nós sabemos então que esse mesmo homem foi formado por Deus. O Senhor sopra nas narinas do homem, lá no capítulo 2, no versículo 7 de Gênesis. Então nós somos criados por Cristo, nós somos a casa e a habitação do Senhor. O Senhor nos criou e o Senhor nos formou para o beneplácito da sua vontade. Nós fomos então feituras dele, criados por ele, a sua imagem conforme a sua semelhança. É tanto que o salmista no Salmo 127, no versículo 1, ele faz questão de dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então nós somos criados por Deus, nós somos a casa criada por Deus. Além de tudo, além de ser edificados por Cristo, nós somos edificados na rocha. Nós somos edificados na rocha.
Essa é a segunda certeza que você precisa ter: você foi edificado sobre a rocha. Todos nós queríamos então, se possível for, sermos invencíveis. Já pensou em alguém que pode ser invencível? Imbatível? Já imaginou? Eu não sei se você já assistiu aquele filme de Wolverine, né? Quem nunca assistiu o filme de Wolverine? Não sei, Roberto, mas eu já assisti umas 2 vezes, né? Então o filme de Wolverine ali relata então que o autor daquele filme, o personagem daquele filme, nós sabemos então que é injetado nele um produto que ele chama de adamante. Adamante então, que é no inglês, que na realidade é extraído essa palavra da palavra diamante no português, e nós sabemos então que esse adamante é de uma forma fictícia ali naquele filme da Marvel, mas ele simboliza então que aquilo é um metal precioso e um metal raro, que aquele metal é indestrutível, que nada pode então destruir aquele metal. Nós sabemos então que o escritor trata Cristo como uma rocha então, a pedra angular, como aquela pedra então preciosa, assim diz Pedro aqui no versículo 7, ele faz questão de dizer no verso 6, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então ele faz questão de dizer que existe uma pedra angular, uma pedra preciosa, simbolizando então o próprio Cristo. O diamante então nós sabemos que é uma preciosidade. O diamante, além de ser uma pedra rara, irmão, é uma das pedras hoje, vamos dizer assim, é um metal mais nobre, um metal mais difícil de ser destruído. É tanto que o diamante se usa muito para se cortar cerâmica, para se cortar, colocar em discos, para se cortar maquita, para se cortar granito, enfim, nós sabemos que muitas coisas são feitas do diamante. Os chineses chegaram a ponto de inventar um diamante então, que esse diamante que foi inventado pelos chineses, eles suportam até 1056 graus de temperatura. Só para se ter uma ideia, então, que existe então, porque o diamante, ele chega a uma determinada temperatura, mais ou menos aí em torno de talvez uns 700 graus, onde se lança o hidrogênio sobre ele, e ele é então destruído. Esse diamante então que foi inventado, um diamante falso, digamos assim, inventado pelos chineses, eles chegam até 1056 graus, para que possa então ser destruído. Uma pedra rara, uma pedra então de difícil destruição. Mas nós sabemos então que aqui faz questão de dizer que Cristo é a rocha. Isaías então, lá no capítulo 28, lá no versículo 16 do livro de Isaías 28, 16, ali ele já está citando acerca do Cristo, acerca do Messias, acerca da rocha, que é o Senhor. Ele faz questão de dizer: portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer não se apresse. Falando então de Cristo. O Salmo 118 no versículo 22 também vai estar em referência a essa pedra, a pedra que foi fundada lá atrás. O próprio Cristo, em Mateus 21, 42, ele chega a afirmar que ele é essa pedra. Nós sabemos então que essa pedra, a pedra que é o Senhor, a rocha que é o Senhor, a rocha pelo qual nós estamos edificados, e se nós queremos estar edificados nessa rocha, assim como o diamante, ele é passado por um processo para se purificar, assim somos nós. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, ele escreve a sua carta para fortalecer aos irmãos em Cristo, para saberem então que os irmãos iriam passar por dificuldades, iriam passar por problemas, mas desde o versículo 7 de 1 Pedro, ele faz questão de dizer na sua palavra, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro aqui então está dizendo que mesmo que haja um processo de purificação, mesmo que tenhamos que passar pelo fogo, mesmo que tenhamos que passar pela dificuldade, nós precisamos saber que isso precisa redundar em louvor, em glória, em honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo que tudo aquilo que nós passamos, a nossa vida precisa ser um tributo de adoração a Deus, precisa ser um tributo de louvor ao Senhor, e por isso então que ele inicia aqui no capítulo 2, o texto que lemos, que ele faz questão de dizer: despojando-vos
Portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças o genuíno leite espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo: ei, irmãos, nós precisamos ter cuidado com uma coisa. Ele não está citando aqui aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele fala que ele estava desejando então dar àqueles homens algo mais concreto, mais sólido, mas aqueles homens então precisavam e necessitavam, ainda estavam bebendo o leite, o leitinho. E aqui o apóstolo Pedro já está dizendo algo como o seguinte: nós precisamos ter ideia, não que seja necessário dar leite, mas ele está dizendo que esse leite tem que ser puro, que esse leite tem que ser um leite que venha nutrir, que esse leite venha ser um leite que venha alimentar. Nós sabemos que hoje muitas empresas, às vezes, para que possam vender mais, para que possam ter mais produtos, acabam misturando outras coisas ao leite, e aí ele perde o quê? Os seus nutrientes. Aí ele perde então a sua fonte, então onde aquilo que ele poderia alimentar alguém já não alimenta mais, porque o leite então foi depurado, foi misturado. Aqui ele está dizendo: ei, nós precisamos viver de que forma? Ele diz: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Então ele diz: ei, é preciso ter um desejo ardente, é preciso então queimar o seu coração pela palavra do Senhor, essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos nutre, essa palavra que nos fortalece. E aí ele diz: ei, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedra que vivem, sois edificados casa espiritual, e para ser de sacerdócio santo. Então ele faz questão de dizer então que há uma finalidade específica, há uma finalidade de Deus, um projeto de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa habitação. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos edificados por Cristo. Cristo criou, Cristo nos formou, nós somos a casa que o Senhor fez. Essa casa então está edificada sobre uma rocha, assim como diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, ele vai dizer na sua palavra, ele faz questão de dizer: todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ao homem sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha. Quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, ele está se referindo ao homem sábio, ao homem que edifica a sua casa sobre a palavra. E nós sabemos que essa palavra, o próprio João no capítulo 1 se refere a essa palavra como sendo o verbo de Deus encarnado, como sendo o logos de Deus, e ali ele está se referindo a quem? Ao próprio Cristo, ao Messias que veio ao mundo para nos trazer vida e vida em abundância. Por isso que ele faz questão de dizer que essa casa está edificada sobre a rocha. A rocha, nós sabemos então que essa rocha é indestrutível, que essa rocha ela é imutável, que essa rocha então ela gera vida porque o apóstolo João lá no capítulo 1, no versículo 4, ele faz questão de frisar também que nele estava luz, e a vida era a luz dos homens, se referindo então a essa rocha sendo o próprio Cristo que é a sua habitação. O apóstolo Paulo também em 1 Coríntios no capítulo 10, no versículo 4, ele faz questão de dizer que essa rocha, esse Cristo já estava com o seu povo lá na época de Moisés, desde a época que o povo sai então da terra prometida, e o texto diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? Cristo era a rocha. Cristo então não só existiu aqui no Novo Testamento, Cristo já existia no início de todas as coisas. Cristo é a nossa rocha, Cristo é a nossa esperança, Ele é a nossa pedra angular. Nas construções antigas, os gregos costumavam então colocar uma pedra, e essa pedra angular era a pedra que eles chamavam a pedra de esquina, e a construção, a edificação era feita toda com base nessa pedra. Essa pedra era como se fosse no formato de um T, e nós sabemos que ali ela ficava na esquina, e as paredes de um lado e de outro nasciam a partir daquela pedra que era edificada.
Nas construções modernas hoje não se usa isso, mas antigamente as construções só poderiam ser dessa forma, porque senão as construções desabavam, as construções não suportavam. Então a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que ele vai dizer que essa pedra foi rejeitada pelos homens, essa pedra então é o próprio Cristo. Mas nós somos o que? A casa de Deus, nós somos a habitação do Senhor. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1, eu quero dizer para você um outro detalhe: nós somos edificados para a eternidade. Somos edificados para a eternidade. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, o texto sagrado, ele faz questão de dizer: geralmente se ouve que há entre vós, perdão irmãos, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, esse é o texto? Então coloca 2 Coríntios 5, verso 1, 2 Coríntios, vê aí. Isso, porque sabemos, ele diz o texto, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, se referindo então a esse corpo, a esse tabernáculo, assim diz o apóstolo, se desfizer, temos de Deus um edifício, olha só o texto, uma casa não feita por mãos eternas nos céus, não feita por mãos humanas, mas uma casa feita por mãos eternas, uma casa feita pelo próprio Deus nos céus. Então ele está dizendo então que esse tabernáculo aqui, irmãos, nós sabemos que essa casa, que esse corpo que nós temos aqui, é um corpo que perece, é um corpo que com o tempo ele deixa de existir. Todos nós sabemos disso, que esse corpo é de pouca duração, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que chega um tempo que esse corpo perece, que esse corpo então deixa de existir, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que existe uma casa edificada por Deus, edificada não por mãos humanas, mas que está lá já preparada, separada para cada um de nós. Assim nos diz também o apóstolo Paulo em 2 Coríntios no capítulo 6, nós sabemos então que ele faz questão de frisar no verso 16 do texto sagrado, e ele diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós sabemos então que no versículo 6, então ele começa falando que a comunhão há entre Cristo e o maligno, e aqui no versículo 16 ele está dizendo então acerca desse templo, que nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos a habitação de Deus, e nós sabemos então a referência ao Apocalipse no capítulo 21, no versículo 3 especificamente, quando ele diz então que o Senhor habitaria no meio do povo. Ele diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa casa então que se refere aqui, essa casa que somos nós precisamos entender que essa casa é eterna, essa casa não vai ser destruída, essa casa onde nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós, porque o mesmo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19 e 20, ele faz questão de dizer que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, né? E se nós somos esse templo do Espírito Santo de Deus, esse Espírito do Senhor que habita em nós, ele não aceita então que essa casa ela ande desarrumada, que essa casa ande bagunçada, que essa casa, como diz aqui o apóstolo Pedro no texto que lemos, que ele vai dizer: despojai de tudo aquilo que é ruim, despojai, ou seja, se libertai, se livre de todo o pecado, de toda malícia, de todo dolo, de todo engano, se livre de tudo aquilo que não agrada a Deus. Então o apóstolo Pedro está dizendo que essa casa, para que o Senhor possa habitar nessa casa, essa casa precisa ser purificada, essa casa precisa ser lavada, essa casa então precisa ser uma casa onde nós precisamos ter certeza de que essa casa, assim como diz no texto de Hebreus no capítulo 10, no versículo 22, ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. É preciso que o corpo esteja limpo, purificado,
lavado. Era comum nos rituais do Antigo Testamento o sacerdote então purificar, se lavar, se limpar, para que só depois esse sacerdote pudesse então adentrar ao Santo dos Santos, para ali oferecer a Deus um sacrifício. Mas nós sabemos então que Cristo foi aquele então sacrifício, feito em apenas uma única vez, e a partir desse sacrifício, não há mais uma necessidade então de se fazer como se fazia no Velho Testamento, ou seja, então a antiga aliança era um símbolo transitório da nova e superior e eterna aliança, a eterna aliança que Deus fez conosco. Por isso ele diz lá no versículo 13 de Hebreus 8, quando ele diz: na nova, torna antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Quando ele se refere então ao sacrifício que era feito para que o povo pudesse então se purificar dos seus pecados, para que o povo pudesse então se apresentar a Deus como sacerdócio santo, puro a Deus, nós sabemos, e aqui então ele está dizendo que tudo isso, tudo que era preciso fazer foi feito por Cristo. E aqui o apóstolo Pedro, quando ele fala dessa questão da casa, quando ele fala principalmente de cada um de nós, ele nos chama a atenção para um último detalhe que eu quero pensar com os irmãos. 1 Pedro, no capítulo 2, ele faz questão de dizer, no versículo 4, toda casa, irmãos, toda casa, como nós falamos, ela foi edificada por Cristo. Em segundo lugar, ela é edificada sobre a rocha. Em terceiro lugar, ela é uma edificação eterna. A nossa casa, a nossa habitação, então, não entenda, não pense simplesmente que quando você morrer, acabou tudo. Não, quando você fecha os olhos aqui na terra, você abre os seus olhos no céu. E por isso então que o apóstolo Pedro, ele está dizendo: ei, chegando-vos para ele. Chegar aqui significa nos aproximar. Chegar aqui significa então andar em comunhão. Chegar, ele está dizendo aí, é preciso se arrepender dos seus pecados. E ele está dizendo: chegando-vos para ele, a pedra que vive, que foi rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que a partir do momento que nós estamos em Cristo, que Cristo habita dentro de cada um de nós, nós temos o livre acesso ao Pai. Nós então executamos e temos livre acesso ao sacerdócio da parte do Senhor, sacerdócio esse otorgado por Cristo. Então, quer seja homem, quer seja mulher, tem livre acesso ao Pai, porque na nova aliança o véu do templo foi rasgado. E como casa, e como habitação do Senhor, e como portadores do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa, nós temos a condição de ser então, exercermos o sacerdócio em Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer aqui, nós sabemos, para aqueles que credes, a pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que creem em Cristo, aqueles que creram na pedra, no Senhor Jesus, essa pedra se torna algo precioso. Essa pedra simboliza então a salvação do seu povo. Essa pedra então simboliza então a habitação, se referindo ao Monte Sião. Ao Monte Sião de Hebreus capítulo 13, versículo 22, onde ele diz que nós estaremos com Cristo, nós habitaremos com Cristo, na Nova Jerusalém, no Monte Sião, no monte de Deus, e ali estará a igreja de quem? Dos primogênitos, dos eleitos, dos filhos de Deus, daqueles que creram na pedra, daqueles que estão firmados na pedra, daqueles que viveram segundo a palavra de Deus, porque nós sabemos que aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não depositaram a sua confiança no Senhor, essa pedra então se torna uma pedra de tropeço, como está lá no versículo 8, uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com o que também foram postos. Então nós precisamos observar a pedra que os construtores rejeitaram, ela é a pedra de esquina.
Essa pedra é o Senhor Jesus. Essa pedra então é a pedra que Daniel, no capítulo 2, no versículo 34 do texto sagrado, ele faz questão de dizer: estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Versículo 35: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e os ventos os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Essa pedra é o Senhor Jesus. Amém? Você é a habitação de Deus, você é a casa do Senhor, e como casa do Senhor, essa casa ela precisa estar, como o apóstolo Pedro coloca aqui, ela precisa estar limpa, ela precisa estar varrida, ela precisa ser uma casa pura, ela precisa estar livre de toda inveja, de toda contenda, de toda malícia, de toda hipocrisia, de toda sorte de maledicências. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei se você tem cuidado da sua casa, eu não sei se você tem cuidado da sua vida, eu não sei se você tem se preocupado e você entende que o seu corpo é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. É por isso que você precisa estar sempre preocupado, porque esta casa, o Espírito Santo de Deus que habita em você, nós precisamos entender que Ele é eterno, Ele é o nosso Deus, e nós estamos aqui porque nós amamos esse Deus, porque esse Deus é fiel e verdadeiro, porque esse Deus, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele há de se cumprir em nossas vidas. E como casa, e como templo do Senhor, e como habitação do Senhor, você precisa entender que o que você está construindo aqui, se você tem construído então para esse templo passageiro, que é o nosso corpo, ou você está construindo para a eternidade em Cristo, porque nós sabemos então que o apóstolo Paulo, assim como ele disse, esse tabernáculo humano, há de chegar um tempo que o tabernáculo humano, em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 1, e quando esse tabernáculo, aonde nós estamos, ele se desfizer, o Senhor já tem para cada um de nós uma casa, um edifício. A palavra faz questão de dizer um edifício preparado para cada um de nós. É muito importante que você pense sobre isso. Você tem edificado a sua casa sobre a rocha? Você tem edificado a sua casa sobre a palavra do Senhor? Você tem vivido a sua vida de forma que tenha agradado a Deus? Porque você faz parte de tudo aquilo que o Senhor tem separado para os seus. Ele faz questão de dizer que nós somos a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus nos chamou e Deus nos separou para o fim de proclamarmos das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você como crente, você é a casa espiritual edificada em Cristo. Entenda isso. Você é a habitação do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em você. E como habitação de Deus, o Senhor tem um propósito para você. O Senhor te chamou para que você pudesse então levar a mensagem do Senhor, proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você não tem pregado, se você não tem levado essa mensagem, se você não tem sido casa do Senhor, edifício vivo do Senhor, porque a pedra que os construtores rejeitaram, ela é uma pedra viva, ela é uma pedra infalível, ela é uma pedra que subsiste para todo sempre, ela é uma pedra que ela faz questão de esmiuçar todas as coisas. Esmiuçou o barro, esmiuçou o ferro, esmiuçou o bronze, a prata e o ouro. Cristo então, ele diz então nessa palavra de Daniel 2, simplesmente que o Senhor tem poder sobre todos os reinos e reis para Deus é nada. O Senhor tem o controle de todas as coisas, e como uma pedra como um diamante basicamente inquebrável. O diamante é quase inquebrável, mas o nosso Deus, a nossa pedra, a pedra angular, a pedra principal,
ela nunca poderá ser destruída. Ela é a nossa pedra eterna, ela é a nossa pedra invencível. E se nós queremos ser invencíveis, se nós queremos ser imbatíveis, nós precisamos então tomar posse daquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos encher do Espírito Santo do Senhor. E ao enchermos do Espírito Santo do Senhor, nós estamos também nos tornando pedras, assim como Pedro era pedra, porque o apóstolo Mateus no Evangelho ele faz questão de dizer, o Cristo diz: ei, tu és Pedro. Pedro é fragmento de pedra. Pedro no grego quer dizer Petros. Esse Pedro então era fragmento, esse Pedro então poderia ser quebrado, mas ele dizendo: ei, tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Petra, que é o próprio Cristo, essa pedra então que significa rocha inabalável, sobre esta pedra ele diz: ei, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Você possa se encher do Espírito Santo de Deus, que você possa receber essa pedra que é o próprio Deus, o Espírito Santo do Senhor, a terceira pessoa da Trindade, aquele que é o mesmo Deus, consubstancial com o Pai e com o Filho. Nós sabemos então que se você recebe esse Espírito Santo, em você habita o próprio Cristo, em você habita uma pedra invencível, e com certeza a sua morada já está reservada, porque a sua casa agora já não é uma casa perecível qualquer, mas é uma casa de habitação eterna, porque o Deus eterno habita em você e o Espírito Santo habita em cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és a pedra angular, Tu és a pedra eleita, Tu és a pedra preciosa, Tu és a pedra inquebrável, Tu és a pedra principal, a pedra de esquina, Tu és a pedra, ó Pai, que os construtores rejeitaram, mas a Bíblia diz, ó Pai, que todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que creem na pedra que é o Senhor, serão salvos, receberão a vida eterna em Cristo Jesus, porque o Senhor já tem preparado para os seus filhos uma habitação eterna, um edifício não feito por mãos humanas, mas feitos pelo próprio Deus, que aguarda, ó Pai querido, ansiosamente os seus, pois habitaremos com o Senhor para todos sempre, aqueles que são eleitos, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso, ó Pai, derrama a Tua graça sobre cada um de nós. Por isso, ó Pai, que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos seus filhos e filhas aqui nessa noite. Derrama a Tua graça, derrama o Teu amor sobre cada um dos nossos corações, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, meus amados. Aguardo vocês no domingo pela manhã.